Hi students, how are you? You are welcome for one more English class. My name is Teacher Andrea. Vocês são muito bem-vindos a essa aula e nós vamos iniciar essa aula revisando um pouquinho o que nós estudamos na aula passada. Mas antes disso, quero lembrá-los de registrar lá no Google Classroom a presença de vocês. Lembre que agora mudou, você precisa acessar o primeiro link, lá vocês vão encontrar algumas atividades, você vai resolver essa atividade, enviar e aí você garante a sua presença nessa aula. Lembrando, gente, de manter sempre, uma rotina de estudos, não deixar acumular as tarefas, estar sempre em contato com o seu professor através do Google Classroom, certo? É muito importante essa rotina de estudos para vocês. Então, revisando o que nós vimos na aula passada. Study the campaign poster, nós estudamos uma campanha publicitária. Eu trouxe para vocês 2 posters falando sobre o coronavírus. Falamos também o vocabulário do coronavírus, como que a gente fala álcool em gel e outras palavrinhas que está aí no nosso dia a dia presente, né? Falamos também um pouquinho sobre health problems, fizemos uma revisão dos problemas de saúde. Revisem sempre esse vocabulário, certo? Para vocês não esquecerem. E hoje, we are going to study comic strip. Lembram, já estudamos esse gênero textual aqui em outras aulas. Comic strip são as tirinhas. E vamos fazer uma revisão do modal verbs should, must e have to. Já estudamos também esses verbos, hoje nós vamos recapitular para que vocês possam fixar melhor esse conteúdo. Então vamos começar aqui com uma curiosidade. Did you know? Você sabia que as tirinhas ou comic strips surgiram da necessidade dos jornais de diversificarem o seu conteúdo para o seu público leitor? Então, eles queriam trazer algo diferente, fazer uma diferenciação lá na publicação e incluíram então nos jornais as tirinhas. Elas ganharam força inicialmente lá nos Estados Unidos e logo invadiu o mundo todo e hoje é muito frequente, muito usadas as tirinhas. Quanto ao conteúdo, as tirinhas geralmente abordam temas relacionados ao humor e à sátira, ironizando a política e assuntos polêmicos da sociedade, podendo também trabalhar outros tantos temas. Então, assim, é muito importante para que você consiga compreender, interpretar uma tirinha, você está sempre atualizado com os fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, é sempre bom você estar informado sobre o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo, na sua cidade, no seu bairro. Então, essas coisas são importantes para você conseguir identificar o contexto que está naquela tirinha e entender o humor, entender o que está sendo representado ali. Então, eu trouxe a tirinha aqui para vocês e vou falar de algumas dicas para você interpretar essas tirinhas. Lembrando, gente, que interpretação é uma arte. Você tem que praticar. Quanto mais você pratica uma interpretação, mais fácil vai ficar para você, tá? É uma questão de prática, temos que praticar. Igual atividade de matemática. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Mesma coisa a interpretação dos textos. Nesse caso aqui, hoje nós vamos interpretar o texto tirinha. A primeira dica, perceba a atualidade, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Estejam antenados no que está acontecendo no mundo, na sua cidade, o que está acontecendo aí na atualidade. A representação do mundo, observe os detalhes visuais e os linguísticos. Então, os detalhes visuais são os desenhos. E também o que está escrito, os detalhes linguísticos. Percebam que nessa tirinha aqui, nós não temos o fundo, mas algumas tirinhas têm ali um cenário, tem um fundo para você identificar onde que está acontecendo ali, onde está se passando aquela ação. Segunda dica, conheça alguma das principais tirinhas, bem como as mensagens que o autor passa com essas tirinhas. Eu já trouxe aqui em algumas aulas para vocês tirinhas do Garfield, tirinhas do Agar,
E já disse para vocês que as tirinhas, os personagens têm as suas próprias características. Por exemplo, a gente já sabe que o Garfield é um gato folgado, preguiçoso, que gosta de comer bastante. Já trouxe para vocês a tirinha do Agar, que a gente já sabe que ele é de uma família de vikings, que ele é todo batalhador, ele gosta de conquistas e que também ele é bem comelão. Então, todas as tirinhas, os personagens têm características próprias. E quando você conhece essa tirinha, conhece essas características, a interpretação fica mais fácil. E a terceira dica, preste atenção nas informações não verbais. Tudo que você vê durante a leitura é importante. Então, prestar atenção no cenário em que está acontecendo aquela tirinha, na expressão facial dos personagens, isso também ajuda muito na interpretação. Então, como eu disse na segunda dica, que é bom você conhecer as características das tirinhas, e isso vocês podem pesquisar na internet, lá tem explicando as características de cada personagem, o que aquele cartunista normalmente trata nas tirinhas dele. Eu trouxe um pouquinho mais falando dessa tirinha que nós temos aqui. Traduzido do inglês, o nome dela é Mimi e Eunice. Se for falar em inglês, a gente fala assim, ó, Mimi e Eunice. É uma história em quadrinhos de 3 painéis, normalmente ele vem em 3 quadrinhos, sobre problemas de propriedades intelectual, ironia, hipocrisia e política. É sobre isso que normalmente essa tirinha do Mimi e Eunice traz. É feita pela cartunista americana, animadora e ativista da cultura livre Nina Paley. A faixa possui um estilo gráfico simples e contém 2 personagens. Então, essa tirinha vocês sempre vão encontrar esses 2 personagens, Mimi e Eunice. E vejam como realmente o desenho é simples. Percebam que não tem fundo, né? Ali é um fundo cinza, ou verde, ou laranja. E a gente tem ali, ó, os personagens do desenho muito simples e fácil da gente conseguir perceber as expressões ali deles. Vamos fazer a leitura dessa tirinha, então? Eu não vou traduzir para vocês, porque a linguagem é muito fácil, muito tranquila, um vocabulário muito tranquilo para vocês. Ele diz assim, what's wrong? Olha a expressão dele, né? Ele está ali preocupado, what's wrong? O outro personagem responde, I'm not happy. E olha, preste atenção ali na fisionomia, né? Ele está chorando, está triste. Aí o personagem diz, you don't have to be happy. E o outro diz, really? E no finalzinho, ele está dizendo assim, that's great. Olha já como mudou a feição dele. O mesmo personagem que lá no começo estava chorando, ali ele já está todo feliz, já está sorrindo. Isso é importante para a interpretação. Número 1. Nesse texto, nas falas I'm not happy and that's great, o ponto de exclamação foi usado respectivamente para. Então, olha só, quando a gente tem aqui I'm not happy, um ponto de exclamação, e lá no último, that's great, outro ponto de exclamação, o que ele está querendo dizer com esse ponto de exclamação? Mostrar indignação e espanto, indignação no primeiro, espanto lá no último, ou reforçar o sentimento de tristeza no primeiro e de alegria lá no último. Pensem aí, já conferimos.
Então, vamos conferir lá a resposta, né? Esse ponto de exclamação ali, ó, I'm not happy, tá reforçando o sentimento de tristeza. Ó, eu não tô feliz. Então, reforçando isso. E lá no último, quando ele já tá feliz, that's great, isso é ótimo, ó, ele já tá feliz. Number 2. O que fez com que o estado de humor do personagem mudasse durante a conversa? Percebam que aqui, ó, I'm not happy. E lá no último, that's great. O que fez ele mudar de humor? O fato dele saber que a felicidade não é uma obrigação ou o fato de descobrir que a felicidade não tem preço? Volto já já. Então, vamos conferir lá o fato dele saber que a felicidade não é uma obrigação. Então, pensem, gente, na nossa vida, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de tristeza, né? Então, ele diz assim, ó, quando ele diz, eu não estou feliz, o personagem fala, você não tem necessidade de estar feliz, nós não precisamos estar felizes o tempo todo. Vai ter momento de tristeza, mas também temos momentos de alegria. E aí, ele entende isso e diz, that's great, que ótimo, né? Que ótimo que não é uma obrigação, que eu não preciso estar feliz o tempo todo. Então, resposta correta, letra A. E agora nós vamos falar um pouquinho do modal verbs. Nós já estudamos o must e o have to. Gente, must e have to têm o mesmo significado. Os dois expressam obrigação, são usados também para expressar uma regra ou algo que é necessário fazer. Então, a gente pode usar o must ou o have to. Olha o exemplo. I must wear this tie. I have to wear this tie. Os dois significam eu devo ou tenho que usar esta gravata. Nós também usamos o must para expressar uma dedução. Quando eu deduzo, chego à conclusão de que algo aconteceu. Então, eu posso usar o must nesse caso. E para falar de advertise, falar de conselhos ou de uma sugestão, nós usamos nesse caso então o should. O exemplo diz assim, you should save some money.
você deve guardar dinheiro. Ó, é um conselho que eu estou dando. Eu acho que você deveria guardar dinheiro. Eu estou dando uma sugestão. E as formas negativas desses verbos? Quando que nós usamos? Usamos o shouldn't para falar de algo que não é aconselhável. Não é aconselhável fazer. Olha, o should é para dar um conselho. O shouldn't é para dizer o que não é aconselhável você fazer. Mustn't nós usamos para proibição, algo que é proibido. E don't ou doesn't have to, por que tem os dois, professora? Porque o don't, a gente sabe que nós usamos para as pessoas que, exceto o he, she, it, que nós usamos o doesn't. Então, sempre que for he, she, it, nós vamos usar o doesn't. Quando for as outras pessoas, usamos o don't. Para falar de ausência de necessidade. Olha o exemplo lá da tirinha. You don't have to be happy. Ó, você não precisa estar feliz. O don't have ali tem esse sentido, expressa a ausência de necessidade, você não precisa. Então, eu trouxe aqui uma comic strip para a gente analisar juntos. Eu vou fazer uma primeira leitura com vocês em inglês, mas não vou fazer a tradução dela completa, tá? Vou traduzir aquilo que eu acho que é necessário, que vocês talvez não conheçam muito o vocabulário. E o restante eu vou deixar para que vocês prestem atenção nas palavrinhas cognatas e naquele vocabulário que você já adquiriu durante a sua trajetória de estudo de inglês. Lembre-se, as imagens são muito importantes. Então, a gente vai fazer a leitura da parte escrita, mas também vai fazer a leitura das imagens. Olhe lá, primeiro começando com as imagens, a gente tem uma caixa em cima da mesa, e essa caixa está escrito assim, ó, Easy Assembly. Esse Assembly é uma marca de uma empresa que produz objetos para serem montados. Não é quebra-cabeça, tá? É objeto, por exemplo, carros, carrinhos, né, de brinquedo, que eles vêm desmontado e você tem lá o desafio de montar partezinha por parte. Então, a gente tem uma caixa ali na frente dos personagens, temos a menina com uma parte do objeto na mão e o menino com a outra parte. E eles estão tentando montar esse objeto. Aí a menina diz assim, I must be doing this wrong. E o menino diz, they made this wrong. No segundo quadrinho, ó, eles estão com dificuldade para montar, estão lendo o manual de como monta. E a menininha diz, I must have misread the instructions. E o menino diz, they wrote the instructions wrong. A menina diz, I must have lost some pieces. E ele, they left out some pieces. E aí eles chegam no momento ali, olha a expressão do rosto deles. Eles estão bravos, alterados, né? Muda até o formato da boca, ó. Porque eles estão falando alto, estão alterados. E eles dizem ao mesmo tempo, why can you never blame the responsible party? Por que você nunca consegue culpar a parte responsável? Então, ali eles já estão meio estressados. E lá no último quadrinho, eles estão pensando. Ela pensa, I must have been out of my mind inviting him. E ele, she's out of her mind. Então, aqui, para vocês praticarem um pouquinho o vocabulário, vocês vão tentar relacionar essas palavras com a tradução delas ali na frente. Então, misread seria o quê? Deixado fora, ler errado, louco ou louca. Left out, na letter B, também você vai relacionar ali com o significado. Out of mind, também uma das três opções. Gente, olha, tente ir pela lógica, pela eliminação. Ah, eu sei o que é out of mind, então faça esse primeiro, vai eliminando. Se você não conseguir fazer sem o uso do dicionário, não tem problema, pode fazer a consulta aí. Mas primeiro tentem fazer indo mais ou menos pela dedução, ok? Já já nós conferimos.
aí, conseguiram fazer? Tiveram que usar o dicionário? Não tem problema, tá? Pode usar. Então, aqui vamos conferir, ó. Misread, já estudamos os prefixos. Lembra que os prefixos alteram, né, o significado da palavra. Então, read é ler, misread pode ser ler errado, ou interpretou errado, entendeu errado a leitura que fez. Então, vamos lá? Letter A, misread quer dizer ler errado. Letter B, left out. Left out quer dizer, ó, ser deixado para fora, esqueceu para o lado de fora, tá? E out of mind é uma expressão que quer dizer louco, fora do juízo, tá? Louco ou louca. Então, out of mind. Number 2. O must aparece várias vezes nesse texto. Em todas as falas, ele tem o mesmo sentido. Vejam só, a gente aparece o must lá no primeiro quadrinho, ó. I must be doing this wrong. Eu devo estar fazendo isso errado. They made this wrong. Ele diz, eles fizeram errado. No segundo, I have misread the instructions. Já vimos lá o misread, eu devo ter lido errado as instruções. E ele diz, eles devem ter escrito errado. I must have lost some pieces. Eu devo ter perdido algumas peças. E o menino diz, eles devem ter deixado as peças pelo lado de fora. Tá? Então, vejam lá, o must aparece várias vezes e em todas essas vezes que aparece, tem o mesmo sentido? É só responder ali sim ou não. Que sentidos ele expressa? Se tiver mais de um, vocês vão escrever ali quais são os sentidos. Se tiver só um, aí você escreve só um. Lembrando que lá no último também tem o must, ó. I must have been out of my mind inviting him. Eu devo estar fora do meu juízo, eu devo estar louca por ter convidado ele para me ajudar a montar ali o quebra-cabeça, né? A montagem das pecinhas, certo? Façam então, já já nós voltamos para conferir.
Let's check. Vamos conferir então? Must aparece várias vezes e sempre com o mesmo sentido. E qual é esse sentido? De dedução, né? Não é de obrigação aqui, não é de uma regra, nem de uma necessidade, mas é sim de uma dedução. Ela está deduzindo que ela está fazendo errado. Ela está deduzindo que ela leu as instruções erradas, deduzindo ali que ela deve ter perdido algumas peças, ou então que ela está louca de ter convidado ele para participar dessa atividade junto com ela. E number 3, durante toda a história, os dois personagens têm opiniões diferentes. Porém, no último quadrinho, eles concordam com uma coisa. O que eles concordam? Que ela está louca ou que ela estava certa o tempo todo? Já voltamos para conferir. Estava fácil essa, né, gente? Vamos lá, então? Eles chegaram à conclusão, no final, que ela estava louca, né, de ter convidado ele para participar ali dessa atividade com ela. Temos mais uma tirinha agora para analisar e eu quero que, enquanto eu estiver fazendo a leitura com vocês, vocês tentem identificar já qual é o tema dessa comic strip. Então, eu já vou ler a pergunta antes, para enquanto eu faço a leitura, vocês já vão pensando nisso. A falta de segurança nas compras online ou é a praticidade de comprar sem sair de casa? Então, enquanto eu faço a leitura, vão pensando qual é o tema principal dessa comic strip. Nós temos ali a imagem, o pai está no computador com o cartão de crédito na mão. O menininho passa, o filho, e diz, Dad, are you going to pay with your credit card? Eu não vou traduzir para vocês essa parte. Tá? My teacher says that you must keep the browser updated to keep safe. Essa parte ele diz, a minha professora diz que você deve manter o browser, é o navegador. Updated quer dizer atualizado, né? O navegador atualizado para se manter seguro. Aí ele pergunta, have you cleared the cookies? Você limpou as cookies? Cookies são aqueles arquivos que quando a gente abre um site, ele fica ali por trás, né, dessa página. E ele pode armazenar alguns dados seus.
They can be spying on you as you surf. Ele pode espionar as suas transações enquanto você navega. E aí ele dá um grito, né? Careful! Cuidado! Can that online shop be trusted? Essa loja online é confiável? E depois, does the address match? Esse endereço é correspondente? É um endereço confiável também? Is the connection safe? A conexão é segura? Where is the padlock icon? Onde está o sinal lá, o cadeadinho de segurança? E aí, ó, ele já está todo preocupado, todo exaltado. E no final, ele todo calmo, de uma forma bem irônica, diz: Isn't it great to shop online without having to leave home? Não é ótimo comprar online sem precisar sair de casa? Então, vocês vão me dizer se é a letra A ou a letra B que está correta para dizer o tema dessa comic strip, ok? Então, vamos conferir lá? A falta de segurança na compra online, que é o tema principal dessa comic strip. Number 5. Na frase, My teacher says that you must keep the browser updated to keep safe. Qual é o sentido do modal must aqui? Ele expressa uma obrigação ou uma dedução. Então, vamos ler novamente. Ele diz, Dad, are you going to pay with your credit card? E aí, a frase, My teacher says that you must keep the browser updated. Então, prestem atenção lá qual é o sentido do must na frase e vou dar um tempinho para vocês responderem.
vamos ver lá qual é o sentido do must nesse caso. Já é diferente da outra. Aqui o must é uma obrigação. Ó, minha professora disse que você tem que manter o navegador atualizado. Esse tem que seria uma obrigação para que você possa estar seguro. Number 6. Eu vou ler novamente a questão e depois a gente vai fazer a leitura lá da tirinha juntos, ok? Number 6. Qual é o humor da comic strip? O que faz ela tornar engraçada? Letra A, os alunos estarem colando no trabalho. Ou letter B, o fato de procurarem uma maneira menos trabalhosa de realizar o trabalho. Então vamos lá ler a tirinha? Nós temos ali a imagem, 2 alunos conversando, um deles está com o livro na mão e o que está com o livro na mão diz assim, ó, I found this book in the library. I only need to copy chapters 3 and my history project is done. Então ele fala, ó, eu encontrei esse livro na biblioteca e agora eu só tenho que copiar o capítulo 3 e meu trabalho de história está pronto. No segundo quadrinho, o personagem de verde encontra outro aluno, outro amigo de classe, e daí ele diz, I found that book online. Eu encontrei aquele livro online. I only have to copy and paste and the project is done. Eu só tenho que copiar e colar e o meu trabalho está pronto. E aí o personagem pensa assim, copy and paste? Copiar e colar? What is hassle? Que trabalhoso que é isso? E aí ele toma uma atitude, né? No último quadrinho ele entrega para a professora a folhinha só com o endereço online da página na internet e diz para ela, Miss, you can read my paper in this website. Você pode ler o meu trabalho lá nesse site. Então, identifique qual é o humor, se é letter A ou letter B. Em seguida nós corrigimos. Ok, então qual é o humor dessa tirinha? O fato deles procurarem uma maneira menos trabalhosa de fazer esse trabalho. E number 7. Na frase I only have to copy and paste, o verbo have to indica o quê? Uma necessidade ou um conselho? Respondam lá, já já nós conferimos.
Ok, vamos ver então? Ele expressa uma necessidade, né? Eu só tenho que copiar e colar, é só o que eu preciso fazer. E agora o nosso quiz então, vamos fazer junto, são 2 questões agora para analisarmos. Nós temos aqui o Garfield nessa tirinha e ela é bem simples, bem fácil de interpretar. I'm getting out of shape. O peixinho está dizendo, eu estou fora de forma. E o Garfield diz assim, maybe you should take up swimming. Talvez você devesse fazer natação. Aí o peixinho responde, maybe you should shut up. Talvez você devesse calar a boca. E ele sai dando aquela risadinha sarcástica dele, I'm good, eu sou bom, né? Ainda se acha o Garfield. Daí na 1, o modal verbo should nesse texto expressa o quê? Uma sugestão ou uma dedução? Ó, você deve fazer natação. Ele está dando uma sugestão, não é uma dedução, está dando um conselho. E na number 2, I'm sure she isn't here. She, should, must ou has to, você vai escolher A, B ou C, be at home. Então, eu tenho certeza que ela não está aqui. Ela está em casa. Nesse caso, ela está fazendo uma dedução. Qual então seria a melhor resposta? É claro que o must, que nós usamos para fazer uma dedução. O que nós estudamos hoje, né? As Comic Strip trouxe várias para nós analisarmos juntas e fizemos uma revisão sobre o Modal Verbs, que é um assunto que nós já trabalhamos várias aulas aqui juntos. Então, thank you for your attention, fiquem bem, vejo vocês na próxima aula. Bye bye, students!